Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Olha, hoje nós vamos mergulhar numa história que muita gente ama, Boaz e Ruth. Uma história linda mesmo. Sim, é linda, né? Mas quando a gente olha mais de perto, tipo, com uma lente diferente, percebe um conflito muito maior ali. Exato. O nosso material guia hoje nos ajuda a ver Boaz não só como um homem justo, mas como um tipo de Cristo, sabe? Uma pré-figuração. Ele age como Goel, o resgatador. Isso, o parente resgatador. E do outro lado, a gente vê as questões, as reivindicações daquele que se opõe a tudo isso, a redenção. Então, a nossa ideia aqui é desvendar essas camadas, né? E entender o que essa história antiga significa para a grande história da salvação. Perfeito. Então, vamos lá. O centro é esse Goel, Boaz, que tem que lidar com a oposição de um outro parente. Um parente que, na verdade, tinha a prioridade, mas recua. E isso acaba simbolizando uma disputa cósmica, né? Exatamente. E para a gente pegar bem a profundidade da vitória do resgatador, é muito útil a gente entender primeiro as estratégias do adversário, de Satanás. O jeito que ele opera é bem revelador. Como assim? Bom, primeiro, ele põe em dúvida a sinceridade da fé, sabe, a lealdade dos justos. Lá em Jó capítulo 1, versículos 9 a 11, ele chega diante de Deus e acusa Jó, basicamente. Ele diz, porventura Jó teme a Deus de balde? Hum, Não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Quer dizer, a acusação é que a gente só serve a Deus por interesse, né? Que a devoção é superficial. que pesado isso. Muito. E segundo, ele reivindica uma autoridade que na verdade não é dele por direito. Lembra da tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9? Sim, sim. Ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele age como se fosse o dono, né? O príncipe deste mundo, como a Bíblia chama. Mas é um domínio usurpado, temporário. Entendi. E tem mais. Tem sim. Terceiro, olha que coisa, ele disputa até mesmo os mortos. No livro de Judas, só tem um capítulo, né? No versículo 9, fala daquela disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Ah, essa passagem intrigante. Muito! Satanás estava argumentando que Moisés era dele por causa daquele pecado lá em Cádiz, sabe? Que está em Números capítulo 20. Ele queria, prender Moisés na morte, questionar o poder de Cristo de ressuscitar. Mas Miguel repreendeu em nome do Senhor. Nossa. E, por último, um quarto ponto, ele ativamente busca abalar a fé dos seguidores de Cristo. Jesus mesmo alerta a Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar, peneirar, sabe? Testar até o limite, esperando que a fé se quebre. Uau. São táticas e acusações muito sérias mesmo. Mas é aí, né, que a história de Boaz fica tão rica. Ela nos dá um vislumbre da resposta de Deus. Exatamente. Lá em Ruth, capítulo 4, nos versículos 1 a 12, tem aquela cena fundamental no portão da cidade. Era ali que as questões legais eram resolvidas, né? Sim, O tribunal da época, digamos assim. isso. E Boaz confronta o tal parente mais próximo, aquele que tinha o direito de resgatar a terra do falecido Elimeleque e, consequentemente, casar com Ruth. Mas esse parente, ele recusa. O versículo 6 diz que ele fala: não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Ele pensou nele mesmo, né? Exato, aí ele tira a sandália e dá para Boaz. Um gesto simbólico, né? De transferir o direito, como explicam os versículos 7 e 8. E Boaz, então, assume o papel de Goel. Mas para ser o Goel, ele tinha que preencher uns requisitos, que apontam direitinho para Cristo. Quais eram? Bom, primeiro, tinha que ser um parente próximo. Lá em Ruth, capítulo 2, versículo 1, a gente já descobre que Boaz era da família de Elimeleque. Assim como Jesus, né, que se tornou nosso irmão, parte da nossa família humana. Hebreus capítulo 2, versículos 11 a 17, fala muito sobre isso. Verdade. Se fez um de nós. Isso.
Segundo, ele precisava estar disposto a pagar o preço. E Boaz declara isso em público. Em Rute, capítulo 4, versículos 9 e 10, ele diz que comprou a terra e que tomava a Rute por mulher. Isso lembra demais o que Cristo fez, né? Nos resgatou não com ouro ou prata, mas com seu sangue precioso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Lindo paralelo. E o terceiro? O terceiro, ele precisava ser capaz de resgatar. Não adiantava só querer, tinha que poder. O outro parente ou não pôde ou não quis arcar com tudo, como a gente viu em Rute 4.6, mas Boaz tinha os meios e a vontade. Aham. Isso me lembra muito Cristo, que, mesmo sendo rico, se fez pobre por nós, para que a gente fosse enriquecido por meio da pobreza dele. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Perfeito. E essa cena toda no portão de Belém, ela é como que um microcosmo, uma miniatura do que acontece no tribunal celestial. Daniel, capítulo 7, descreve um julgamento, né? Sim, a visão poderosa. Poderosíssima. E o ponto-chave ali é que o julgamento não é para condenar os santos, os fiéis. Pelo contrário, é para vindicá-los. Daniel 7:22 diz: "Veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo." É a nosso favor. E Cristo, o nosso verdadeiro Goel, é quem defende a nossa causa contra as acusações de Satanás. Aquele que Apocalipse 12, versículo 10 chama de acusador de nossos irmãos. E como ele faz essa defesa? De várias formas. Primeiro, o sangue dele cancela nossa dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14 fala que ele cancelou o escrito de dívida, que era contra nós. Acabou a dívida. E Apocalipse 12, 11 diz que os fiéis vencem o acusador pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Isso. E além disso, a justiça de Cristo nos cobre. É como aquela cena em Zacarias capítulo 3, versículos 4 e 5, quando o sumo sacerdote Josué, que estava com vestes sujas, representando o pecado, recebe vestes novas, festivas. A justiça de Cristo nos veste, e Apocalipse 3.5 promete que o nome do vencedor jamais será apagado do livro da vida. Que maravilha. Então, no fim das contas, o juízo confirma a obra de Cristo e simplesmente rejeita as reivindicações do adversário. O domínio dele vai ser tirado, como Daniel 7, versículos 26 e 27 profetiza. Então, assim, o que isso significa pra gente na prática, no dia a dia de quem crê? Significa segurança. Uma segurança muito profunda. Mesmo quando Satanás tenta nos cirandar como trigo, como Jesus avisou a Pedro? Exatamente. Mesmo assim, porque nós temos a garantia da intercessão de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que ele vive sempre para interceder por nós. Ele está do nosso lado no tribunal celestial. Que consolo. E a vitória contra qualquer acusação está garantida. Romanos capítulo 8, ali pelos versículos 33 e 34, faz aquelas perguntas retóricas, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não tem resposta para isso. A causa está ganha. Uau! É libertador entender isso. E, olha, falando em entender, em mergulhar nas Escrituras, Sim. queremos aproveitar para incentivar todo mundo a participar do projeto Reavivados por Sua Palavra. É um convite muito especial para a gente ler um capítulo da Bíblia por dia juntos. Um projeto excelente, muito bom. E o capítulo de hoje é Êxodo capítulo 5. E olha, só para dar um gostinho, um pequeno spoiler. Opa! É o primeiro confronto direto de Moisés e Arão com o faraó. Eles chegam lá com a mensagem de Deus: "Deixa meu povo ir." E a resposta do faraó? Não é nada boa. Ele não só recusa, mas manda apertar ainda mais o trabalho dos israelitas. Exige a mesma produção de tijolos, só que agora eles mesmos têm que catar a palha. Nossa, a situação piora. Piora. É um capítulo tenso que mostra bem a dureza da opressão e como às vezes parece que as coisas ficam piores antes de começarem a melhorar, né? Vale muito a pena ler, meditar sobre Êxodo 5 hoje. Com certeza. Uma leitura importante
E retomando o fio da nossa conversa sobre Ruth e Boaz, Sim. aquela genealogia no finalzinho do livro, em Ruth, capítulo 4, versículos 21 e 22, que menciona Obed, depois de Jessé, e aí Davi. A linhagem real. Exatamente, aponta direto para a linhagem de Jesus Cristo. E isso como que sela a história, confirma o resgatador venceu, aquelas reivindicações do outro parente que desistiu foram anuladas. Cristo é o nosso Goel definitivo, que garante a nossa herança eterna. Que lindo fecho. Assim como Ruth, que era uma estrangeira sem direitos, encontrou segurança, futuro, uma nova vida ao lado de Boaz. Aham. Da mesma forma, quem confia em Cristo encontra refúgio, encontra redenção nele. E isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar durante a semana, né? Qual seria? Como é que essa compreensão de Jesus como nosso Goel pessoal, nosso parente resgatador, como isso fortalece a nossa maneira de encarar as acusações, as dificuldades, as tentativas do inimigo de nos cirandar no dia a dia? Uma ótima reflexão. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise, nosso mergulho de hoje aqui no Pod Cres na Bíblia. Se esse estudo da Palavra de Deus foi importante para você, te tocou de alguma forma, olha, demonstra isso pra gente. Sim, ajuda muito. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com a família, com quem você sabe que também ama estudar a Bíblia. E claro, o mais importante, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas conversas, dos nossos próximos estudos. Isso mesmo. A sua interação é o que nos motiva, é o combustível para a gente continuar espalhando a palavra. A gente conta muito com vocês. Contamos mesmo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.